Fala moçada do Periscope, tudo jóia? Feriadão, quinta-feira, galera aproveitando para dar uma relaxada, alguns, como sempre, estudando, né? Aproveitando o feriadão para pôr a matéria em dia, vários concursos se aproximando aí, e a gente não pode parar. Fabio, maluco? Feriadão desse, você gravando Periscope, a gente não pode parar, né, pessoal? Nós temos aqui nosso objetivo, sempre mantendo o foco, sem loucura, lógico, né? Um momento para relaxar. Então hoje você vai dar uma relaxada mais tarde, né? Aquele banho de cachoeira, de piscina, sei lá. Para quem gosta de uma bebida alcoólica mais de forma maneirada, regrada, né? Quero aproveitar e mandar um forte abraço ao professor Clebertinho, parceiro nosso lá de Cuiabá, para a galera lá da IRMA, da Escola da Magistratura. Quero mandar também um forte abraço aí para os meus queridos alunos da Unic Rondonópolis, véspera de prova já, né? Final de semestre. A galera sempre fica um pouco apreensiva nesse período em razão aí das PFs se aproximando, né? Mas eu quero dizer a vocês que vai ficar tudo bem, tudo certo, tá? No final, todos ficam bem. É sempre essa a nossa proposta. Bom, vamos reduzir aqui o nosso som e vamos bater o nosso papo aí brevemente sobre o tema escolhido para hoje, o bizu da semana. Bom, hoje eu falarei rapidamente sobre o princípio da tipicidade delegada. Esse tema ele é específico para o direito da infância e juventude, ele é cobrado, né, naquela parte de atos infracionais. Mas esse conteúdo também é estudado junto com normas penais em branco, com os tipos remetidos, com as normas híbridas ou também aí com aquela norma penal em branco às avessas. Bom, qual que é a ideia desse princípio da tipificação, ou melhor, da tipicidade delegada? Nós sabemos que o Código Penal ele é aplicado ao imputável, ou seja, aquele maior de 18 anos que tem aí a plena capacidade, né? Quando o menor, um adolescente, ele pratica uma conduta assemelhada aí a um tipo penal, ele pratica, na verdade, um ato infracional. Nós não temos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, nós não temos a tipificação dessa conduta. O que fazemos então na prática? Nós vamos buscar a tipicidade ou no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Como funciona então? Bom, se o adolescente pratica uma contravenção penal ou pratica um crime, a bem da verdade, ele pratica um ato infracional equiparado à conduta criminosa ou contravencional. Então imagine que um adolescente mate alguém. Então ele não praticou homicídio, ele praticou um ato infracional equiparado ao homicídio. Se ele trafica drogas, ele não é um traficante de drogas, ele praticou um ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. A isso se denomina a tipicidade delegada. Então o legislador, né, da infância e juventude utilizou desse mecanismo porque ele faz a utilização de outros tipos penais. O próprio ECA não previu o tipo penal para o adolescente. Então eu preciso buscar essa tipicidade em outros diplomas. Vou buscar isso então ou no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Tá? Eis então o princípio da tipicidade delegada. Eu preciso buscar o tipo inteiro, né? Pelo menos o preceito primário, em outra legislação. O detalhe é que para o Estatuto da Criança e Adolescente, eu só vou aplicar o preceito primário da norma, qual seja, a conduta, o fato típico. Porque o preceito secundário, a consequência da prática delituosa, o adolescente não vai sofrer, porque o próprio ECA, nesse passo, previu qual a consequência. Então ele vai sofrer uma medida socioeducativa. Tá? Então eu só vou aplicar para esse tipo, por delegação, o preceito primário para o adolescente. Então eu me socorro ao tipo penal, seja no Código Penal ou na legislação penal extravagante,
mas o preceito secundário, a consequência daquela prática, eu continuo aplicando o próprio ECA. Entendemos isso? Então, a tipicidade delegada é isso. Eu me socorro para o preceito primário na legislação penal, mas o preceito secundário, a consequência, a sanção, entre aspas, porque o menor não recebe sanção, será aplicada aí o próprio ECA. Esse tema está muito vinculado às normas penais em branco, às avessas. Só que com ele não se confunde. Por quê? Quando você fala em norma penal em branco, você tem aquela norma penal em branco propriamente dita, né? Que ela pode ser heterogênea ou homogênea. Homogênea significa que a lei que vai complementar essa norma penal, ela é da mesma fonte normativa. Então, imagine que eu preciso aplicar o Código Penal, mas para ter aplicabilidade, eu vou me socorrer a uma outra lei, mesma fonte legislativa. Exemplo, lá no crime de ocultação de impedimento ou induzimento ao erro essencial, a pessoa que vai casar com outra, se ela soubesse do impedimento ou do fato que o outro contraente acabou escondendo, ela não casaria. Mas para eu saber quais são os impedimentos, eu preciso me socorrer ao Código Civil. Preciso verificar lá no artigo 1522, 1523, quais são essas causas de impedimento. Aqui, então, eu tenho uma norma penal homogênea. A heterogênea, ela trabalha com fonte legislativa diferente. Eu vou complementar a norma, porém, a fonte que vai complementar é de outra natureza normativa, ou melhor, outra natureza legislativa. Então, imagine o exemplo mais clássico, o mais fácil de a gente visualizar, é justamente o tráfico de drogas. O artigo 33 da Lei de Tráfico, da Lei de Drogas, para que a gente consiga aplicar e conhecer o que é droga, eu preciso fazer uso de uma portaria da Anvisa. Lá na portaria, eu saberei o que é droga para fins de aplicação desse artigo 33. Então, aqui eu tenho uma norma penal, ou melhor, em branco, né? Heterogênea. A fonte legislativa é diferente. Fabio, e a norma penal em branco, as avessas? É justamente o oposto. A norma que você quer aplicar, ela vai trazer o preceito primário, mas a consequência para a aplicação, a consequência quando o autor pratica a conduta criminosa, está em outro diploma. Puxa, como assim? Lá na lei de genocídio, é o exemplo mais clássico disso, a própria lei não traz a consequência penal. Ela fala, né, qual seria ali a prática delituosa, o que se entenderia por ato de genocídio. Só que a pena imposta, eu preciso me socorrer a outros diplomas. Eu vou lá no Código Penal, por exemplo, para aplicar aí o genocídio. Exemplo, lá no genocídio, para que eu consiga aplicar a sanção, eu preciso me socorrer ou, se houver morte, ao artigo 121, parágrafo 2º, né, homicídio aí qualificado, ou uma lesão corporal. Também preciso lá buscar no artigo 129. Então, o preceito primário está na lei do genocídio, porém, a sanção penal, o preceito secundário, a consequência da prática delituosa, está em outro diploma. Eis a norma penal em branco às avessas. O preceito primário não precisa ser completado, tá? Sim, o preceito secundário. Bom, Fabio, esse tema também está aí relacionado ao crime remetido também. No crime remetido, o próprio diploma faz remissão a um outro dispositivo. Então, imagine no artigo 304. O artigo 304 previu a hipótese de uso de documento falso. Mas o próprio diploma faz a menção da falsidade lá do artigo 297 ao 302. Então, quando o agente faz uso de documento falso para fins aqui, né, do artigo de falsidade ideológica, do artigo 297 ao 302, o próprio dispositivo faz a menção. Então, esse uso de documento falso fala, né, apenas se aplica para aqueles que utilizarem de documento falso para fins de falsidade ideológica e coisas desse gênero. Tá? Esse é o crime remetido. O próprio diploma faz a remissão, mas dentro do próprio diploma. Eu não saio, né, desse código, eu não saio dessa lei, eu não saio daquele diploma em que estou analisando. Permaneço no mesmo diploma, só que o dispositivo faz apenas uma remissão a outros artigos, a outros dispositivos.
Esse tema também está relacionado a um outro instituto chamado norma heterotópica. A norma heterotópica, ela possui conteúdo penal dentro de uma norma processual ou inverso, conteúdo processual dentro de uma norma penal. Imagine um artigo que eu tenha lá alguns dispositivos e dentro daquele mesmo artigo eu tenho uma menção a uma parte lá processual. Por exemplo, o artigo 58 do Código de Processo Penal, que traz a extinção da punibilidade, ela traz essa ideia. Dentro do próprio dispositivo, eu tenho uma parte ali, em bloco abaixo, que faz emissão material. Então eu tenho a norma processual e ali o seu parágrafo faz menção a um dispositivo de direito penal. O contrário também existe. Dentro do direito penal, dentro do Código Penal, eu tenho algumas normas relacionadas a processo. Exemplo, aquela parte lá do artigo 100 em diante do Código Penal, que trabalha com as ações penais. Para que você saiba, o que é uma ação penal pública condicionada, incondicionada, privada, personalíssima. Ali nesse artigo 100, eu tenho justamente essa parte processual dentro do Código Penal. Então, a norma heterotópica é isso. Eu tenho uma norma ou penal dentro do processo ou uma norma processual dentro do direito material, dentro do Código Penal. Tá? Também tem relação com a chamada norma híbrida ou norma mista. Aqui nós temos um grande problema de aplicação dessa lei penal. Nós sabemos que uma lei penal ela não pode entrar em vigor para fatos pretéritos, a não ser para beneficiar o réu. A norma processual, ao contrário, não. Eu posso aplicar de pronto. É possível, então, aplicarmos uma norma processual a partir da sua entrada em vigor. Só que se essa norma processual for de natureza mista, híbrida, ela quer dizer que possui conteúdo material dentro dela, razão pela qual eu não posso aplicar de forma imediata. Eu preciso aplicá-la para obedecer o princípio da não retroatividade. Tá? Por quê, Fábio? Porque a consequência dessa norma processual, ela pode acarretar uma prisão do autor. Então, se aquela norma pode acarretar a prisão de alguém, ela é uma norma material, e não somente processual. Me dê um exemplo clássico dessa norma. Artigo 366 do CPP. Tá? Ali eu falo sobre prescrição, sobre decadência. Nesse caso, então eu tenho uma norma híbrida, de natureza mista. É uma norma processual que dentro dessa própria norma possui um conteúdo de direito material. Ok? Então essas são aí as nossas fontes, as nossas normas que possuem um pouco de mistura. Tá? Então eu preciso às vezes de uma outra norma para complementar o sentido de uma, ou então aí aplicando um outro dispositivo, no caso justamente da tipicidade delegada. Ok? Bom pessoal, esse foi o nosso Bizu da semana. Vamos acabar com o nosso feriado aí, relaxando, tranquilo. À noite nós vamos retomar os nossos estudos. Amanhã é ponto facultativo para alguns servidores públicos. Sexta-feira, alguns já comemoram, já emendam aí. Nós temos aí sábado e domingo. E na semana que vem a gente vai começar a gravar para os alunos lá da Unic o Periscope aí para revisão véspera de prova. Tá? Então na semana que vem eu não vou gravar bizu nenhum, mas vamos dedicar aí apenas para as revisões de prova, porque na semana seguinte nós já teremos aí as provas oficiais, em seguida as provas finais, as famigeradas PFs. Bom, forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.